Eu preciso lavar os meus pincéis e aí eu vou aproveitar para mostrar para vocês como que eu lavo e falar um pouco sobre os pincéis que eu uso para maquiar, porque muitas vezes vocês me perguntam: Mari, qual é o pincel que você está usando para isso? Qual é o pincel que você está usando para aquilo? Quais que você gosta para cada função? Fala um pouco mais sobre pincéis, eu tô perdida, quero aprender sobre pincéis. Então a gente vai falar muito sobre isso hoje, enquanto eu aproveito para limpá-los. Vou abrir aqui a minha gaveta, tô aqui no meu ateliê. Eu sempre uso esse cinto para maquiar, tá? Aqui os pincéis sujos que eu usei para atender a última cliente. E aí eu já tenho decorado certinho qual é cada lugar que fica cada pincel para cada função. Esse cinto ele é extremamente velho, ele é da BA Cosmetics, tem a marca aqui embaixo para vocês verem. Eu importei ele há muitos anos atrás, quando importar nem sempre incidia taxas, e aí eu comprei algumas coisas da marca, eles entregavam aqui no Brasil, e comprei esse cinto também. Ele é um cinto muito bom, mas ele já tá assim, surradíssimo, e já faz muitos anos que preto não faz parte da minha identidade visual, e não combina com as minhas coisas de trabalho, e está na minha lista de afazeres comprar esse material, tipo um corino, né, só que fininho, e eu mesma fazer um cinto igual, porque eu tenho noções básicas de costura, então costuras retas assim eu conseguiria fazer, mas acabo sempre postergando, eu nunca faço, mas vem aí. No dia que vier, posso até fazer vídeo pra vocês verem como é que eu fiz. E aí, a cada atendimento que eu faço, eu tenho um kit pra cada cliente, eu deixo separadinho nesses plastiquinhos. Aí temos aqui um. Esses aqui eu usei em mim pra fazer uma maquiagem, que eu vou precisar limpar. Aqui mais um kit, mais um e mais um. Todos esses eu preciso limpar. E aqui são os que ainda estão limpos. Então eu sempre deixo eles... Os limpos ficam aqui dentro dessas duas necessaires aqui nessa gaveta. Aqui são os descartáveis, nessa necessairezinha menor, tanto de sobrancelha quanto de cílio. E aqui são as esponjinhas de veludo pra pó. Ali naquele canto tem uma seringa, do nada, e coisinhos de ímã pra colocar atrás dos recipientes de maquiagem mesmo, pra colocar na paleta magnética. E aquilo lá do canto é um aplicadorzinho de strass. E aqui é uma espátula de maquiagem. Variedades da vida real. Aí beleza, esses daqui já estão todos limpos, não preciso lidar com eles. Vamos começar tirando os que estavam aqui. E aí o que é que eu faço? Nem sempre, todas as vezes que eu lavo o pincel, eu lavo eles todos com água, tá? Vou explicar pra vocês qual a diferença. Separei aqui todos do primeiro kit. Normalmente eu abro todos e separo por categoria, tá? Talvez eu faça isso daqui a pouquinho, mas deixa eu só explicar pra vocês. Pincéis que a gente usa, produtos cremosos como base, corretivo e etc., eles precisam ser lavados com água e sabão para ficarem de fato limpos e seguros para serem usados na próxima cliente. Os pincéis que a gente só usa produto em pó, tipo esse daqui que é de iluminador, eles podem ser higienizados com um limpador de pincéis. Ali é o higienizador da Class Vogue que eu tenho. Aí eu coloco ele de refil nesse potinho menor, eu compro de 500 ml e eu uso ele para limpar esses pincéis. Existe outra alternativa, além do limpador de pincéis da Class Vogue, porque ele é realmente com preço mais alto? Existe. Você pode usar álcool isopropílico, só que na minha experiência usando álcool isopropílico, com relativamente pouco tempo os pincéis começam a estragar, porque o álcool isopropílico vai ressecando as cerdas e elas começam a se repartir e cair. Então, para conservar os pincéis, eu prefiro pagar um pouco mais caro no higienizador. Mas, se você fizer a conta e achar que para você vale mais a pena gastar mais barato no higienizador e comprar pincéis com mais frequência, é uma opção válida. Já testei também colocar glicerina junto do álcool isopropílico para não estragar, mas não funcionou. Continua estragando igual e ele só fica melequento, então não gostei. Então, beleza. E aí, qual é o meu critério de escolha, né? Para quando eu vou lavar todos com água e sabão ou quando é que eu vou higienizar alguns com o higienizador de pincéis? Vai da minha pressa. Se eu tô com calma e paciência, já tem algum tempo que eu tô limpando os de pó somente com higienizador, eu priorizo separar um dia para fazer uma lavagem em todos. Mas na correria, os de pó eu limpo com higienizador de pincéis, que inclusive existem estudos científicos que comprovam que ele tem ativos na composição dele que torna o uso dele o suficiente para desinfetar o pincel. Por que que ele não é o suficiente para limpar um pincel que você use algo cremoso? Porque ele não é suficiente para tirar, desencrostar tudo que o produto cremoso acumula ao redor das cerdas, mas com os produtos em pó é suficiente. Então, eu recomendo isso. Se você prefere limpar alguns com higienizador para ser mais rápido, separa só os que foram usados somente produtos em pó para limpar com ele, e os que foram usados produtos cremosos, a gente vai ter que lavar. E aí eu sei de qual, né, quais são os que levam produtos cremosos, porque eu separo eles por finalidade. Então, esse aqui foi de base, esse aqui foi de contorno cremoso, esse aqui foi de corretivo, esse aqui foi de corretivo também, só que de detalhes, esse aqui foi de batom,
esse aqui de delineador, e esse aqui eu uso para esfumar o delineador e usar outras sombras líquidas. Todos esses aqui só foram usados produtos em pó, então todos esses eu vou limpar só com o higienizador e também vou mostrar para vocês como é que eu faço essa limpeza. Esses aqui a gente vai lavar mesmo. Pronto, organizei. Esses aqui são os que a gente vai lavar com água e sabão, e esses aqui são os que eu vou limpar com o higienizador de pincéis daqui a pouco. Vou começar pelas esponjinhas, vou subir aqui no meu setup maravilhoso, como vocês podem ver, relativamente improvisado. Muitas das vezes eu lavo os meus pincéis em casa. Hoje eu tô lavando aqui no ateliê para poder gravar para vocês, mas normalmente a minha forma de conforto de lavar pincel é assistindo alguma coisa, então eu boto um filminho, uma série, um vídeo de fundo enquanto eu lavo, mas hoje, para poder mostrar para vocês como que eu faço, estamos aqui. Começando pelas esponjinhas, essas esponjas de veludo, todas as pretas que eu tenho eu comprei num kit da Shein. Tudo que eu achar link, se eles ainda existirem, eu boto o link para vocês aqui embaixo, mas pode ser que tenha algumas coisas que eu não ache link, porque pode ser que elas sejam idosas demais. Isso aqui é detergente de lavar prato mesmo, detergente neutro, transparente. E aí as esponjinhas não tem muito mistério, eu boto uma quantidade de detergente. Eu só costumo usar essa ponta aqui, então é onde eu concentro a maior parte de produto. Depois eu molho, quando ele começa a fazer espuma, eu espalho nela toda. E é isso, já tira tudo. E aí normalmente eu gosto de fazer os processos por etapas, né? Então se eu vou aplicar detergente, eu aplico em todas. Depois quando eu vou enxaguar, eu enxago em todas. Depois quando eu vou escorrer, eu escorro todas de uma vez só para ficar mais prático. Qual que é o problema dessas esponjinhas específicas que eu tenho da Shein? Elas costumam rasgar relativamente fácil, elas vão abrindo. Ó, tá vendo aqui onde a esponjinha dela tá abrindo? Tem uma que tava super aberta, acho que foi a primeira que eu lavei, ó. Ela vai abrindo e às vezes ela abre aqui na região que a gente aplica perto do olho. E isso fica desconfortável para cliente, né? Porque onde ela abre fica meio que uma cola exposta. E essa cola, ela pode dar uma arranhada, ó. Por exemplo, essa aqui tá aberta bem na frente, bem no biquinho. E aí tem que ter atenção com isso pra não deixar desconfortável. A única que eu tenho que não é da Shein é essa cinza aqui, que é da Lara Beauty, que eu ganhei junto com alguns produtos dela, veio a esponja na caixa, veio de brinde. Esfreguei todas, agora eu vou enxaguar todas juntas, que acaba sendo mais rápido. Imagino eu que essa forma de lavar também pode estar facilitando o fato delas abrirem, porque eu vou apertando ela de vários formatos e tal. Mas mesmo na época em que eu tentava lavar com mais cuidado, elas abriam de qualquer jeito. Então, ó, até a da Lara tá abrindo também aqui, ó. Até a dela está abrindo também. Que eu imagino que o fornecedor deva ser parecido. Então, ao perceber que mesmo lavando com todo o cuidado e esmero e demora do mundo, elas ainda abriam, eu passei a lavar todas de uma vez só assim, priorizando otimizar meu tempo. Tá? E aí, como é que eu gosto de deixar elas para secar? Aqui nesse cantinho da pia, eu vou alinhando elas em pezinhas assim. E aí, normalmente, quando eu chego no dia seguinte para atender, elas já estão todas sequinhas. Poderia botar em cima de uma toalha também. Aqui, como sempre fica limpinho esse canto, eu gosto de deixar elas em pé. Aqui. Meu copinho de água, vou me hidratar. Algo que eu preciso pontuar, talvez ao longo desse vídeo, vocês acompanhem uma curva de aprendizado em relação a esse modo de filmar, porque eu tô com suporte peitoral segurando aqui o celular. Então, me perdoem se em algum momento eu não tiver com o melhor enquadramento do mundo, mas a gente vai aqui aprendendo juntas. A ideia desse vídeo é que você esteja aqui comigo enquanto eu lavo os meus pincéis e a gente conversa sobre todos eles, mas ele também é para ser um vídeo relaxante, então você pode botar ele aí de fundo para você dormir. Se você for o tipo de pessoa que tem as escolhas relacionadas à saúde, do sono, questionáveis e bota vídeo no YouTube para dormir, assim como eu, esse pode ser um momento para você relaxar. Enquanto você vai dormir, você ouve um barulhinho da aguinha. E a gente vai conversando aqui sobre pincéis enquanto você assiste algo prazeroso visualmente, que é ver algo que estava sujo ficando limpo. Então vamos lá. Para limpar os pincéis que tem base, esse aqui, apesar de ser um pincel para pó, ele está sujo de base. E eu consigo identificar isso. Na maioria das vezes eu lembro para que eu usei cada pincel, mas se eu não lembrar, pela textura dele. O pincel que só tá sujo de pó, ele não fica assim, onde você bota ele fica, sabe? Não, ele é mais maleável, ele vai e volta. Então, esse aqui eu sei que tá sujo de um produto cremoso, então ele precisa ser lavado com água e sabão. E como eu uso bases resistentes, se eu vier direto com o detergente, pode ser que ele não fique realmente limpo, principalmente não de primeira. Então, o que é que eu faço? Eu uso o óleo de banho da Nivea, que ele parece um cleansing oil. Talvez ele seja até um cleansing oil, mas eles não vendem com esse nome, não sei. E eu até tenho medo, caso as pessoas descubram que ele parece um cleansing oil, dele aumentar muito de preço.
Eu só não sei se ele pode ser usado no rosto. Eu nunca li o rótulo dele a fundo, mas ele é bem barato em relação a outros cleansing oils. E aí, pra limpar pincel, o custo-benefício é muito bom, porque acaba que eu só faço 2 processos. Se eu tivesse usando só o detergente, eu teria que passar várias vezes detergente. Mas vocês vão ver que com o óleo de banho, eu faço só 2 processos. E aí vai depender do meu humor. Se eu pego todos os pincéis e passo o óleo de banho, e depois venho em todos os pincéis passando o detergente, ou se eu passo o óleo de banho e depois já venho com o detergente. Hoje eu estou com um molde que eu quero fazer um mistério, então eu vou fazer um pouco de suspense, e aí eu vou passar só o óleo de banho em todos, depois eu vou voltar enxaguando. Não sei se todos, mas acho que principalmente esses de base eu vou fazer eles com as etapas assim fragmentadas, enquanto a gente vai conversando. Às vezes eu coloco o produto direto na cerda, às vezes eu coloco aqui nesse negocinho de limpar. Também vai depender do meu humor. Eu já tive um outro equipamento de limpeza de pincéis que ele era um tapete, ele era maiorzão, ficava assim na pia, você conseguia botar ele assim na lateral, mas na época que eu tive ele, eu senti que ele tava estragando a cerda dos meus pincéis. Só que ele é o mesmo material desse daqui, e esse daqui eu ganhei, eu não sei há quanto tempo, mas eu ganhei relativamente, não é recente não, acho que deve ter uns 3 anos que eu ganhei ele da minha sogra. E com esse daqui eu não senti que tá estragando os pincéis, então eu não sei se na época eu lavava fazendo muita força, e aí isso foi estragando os pincéis, ou se era o material que era diferente, enfim, não sei. Mas naquela época que eu tinha o tapete, eu acabei doando ele porque eu sentia que ele tava estragando meus pincéis, e hoje eu fico, poxa, se eu tivesse o tapete ia ser até melhor do que esse daqui, que é menorzinho e eu tenho que segurar na mão. Mas enfim, esse formato de pincel é um dos meus formatos de pincéis favoritos do momento para aplicar base. Ele é um daqueles da Shein que eu falei pra vocês vão ver quando eu estiver lavando, que vale muito a pena pelo preço, mas que dependendo de alguns fatores ele começa a soltar algumas cerdas. Como vocês podem ver, ele já soltou uma cerdinha aqui, mas na hora que eu estiver lavando mesmo, vocês vão ver que ele solta um pouquinho mais. Esse aqui, por exemplo, vocês já conseguem ver que tem alguns deformadinhos saindo aqui, é principalmente nessa lateral aqui. Todos os 4 que eu tenho desse formato estão soltando cerdas bem aqui. E esse formato de pincel, eu encontro ele na Shein procurando por pincel foice, que ele tem esse formato diferente aqui da ferragem. Mas talvez outras marcas tenham com outros nomes. Por exemplo, o Lu Ferraz lançou um que tem um formato bem parecido com esse recentemente. E eu acho que o dela, ela não chama de formato foice. Eu acho que ele tem o nome, tipo assim, F alguma coisa, né, de face. Enfim, mas esse tem sido um formato muito queridinho meu para aplicar base, porque ele é grande, então ele me permite ganhar um certo tempo. Eu não sou a pessoa mais rápida do mundo para maquiar, então tudo que me ajuda a ganhar tempo, eu prefiro, só que ao mesmo tempo, ele é largo aqui, mas ele é estreito aqui, então eu consigo chegar nos cantinhos com a pontinha dele, sabe? Então para mim facilita. Eu já ouvi relatos de pessoas que acham ele muito grande e não gostam por isso, mas para mim ele tem sido ótimo e tem otimizado a minha vida. Talvez vocês estranhem a quantidade de óleo que eu estou colocando no pincel, porque é relativamente bastante, né? Mas eu só coloco essa quantidade maior, assim, nesses que são de base. E pra mim compensa o fato de que, apesar de eu estar gastando mais produto, eu vou conseguir ser um pouquinho mais rápida na lavagem, porque eu também demoro lavando. Então, o que puder me ajudar a otimizar, eu estou usando. Eles são dessa marca aqui, Mange, ó, que vocês encontram na Shein. Shein ou Shein, como vocês falam. Eu falava Shein, mas era porque eu via as gringas dos Estados Unidos falando Shein. E aí depois eu percebi que no Brasil todo mundo falava Shein. E aí eu vou deixar de ser ridícula e eu vou falar que nem o meu povo fala, não é? Aí esse daqui é um pincel de blush, só que ele tem um formato relativamente parecido com esse, né? Conseguem analisar? Relativamente parecido. Tem algumas diferenças, mas próximo o suficiente, né? Ele não tem esse corte aqui na ferragem que esse aqui tem, mas o que faz o efeito desse pincel não é nem esse corte aqui. Esse corte aqui é mais um charme pra ele ter um formatinho diferente, fazer uma gracinha. Mas esse aqui entrega um acabamento bem parecido, ele só é um pouquinho mais curto, né? O outro ele vem mais pra cá e esse acaba um pouquinho antes. Esse daqui é da Macrylan, A07. Eu uso muito ele pra blush em pessoas que têm um rosto maior, porque ele é um pincel grandinho. Uso pra contorno também, mas vez ou outra eu uso ele pra aplicar base, porque ele tem um formato parecido com aquele que eu tenho gostado, então ele acaba substituindo bem. Então, dessa vez ele está sujo de base. E aí esses eram todos os que estavam sujos de base. Aí eu já começo enxaguando por esse daqui, né, que ele já está na minha mão. E aí vocês vão ver a magia. Esses sabonetinhos estão aqui, mas eu não uso eles para limpar pincel. Esse aqui é de mão. Aí esse daqui eu uso para lavar a minha mão durante os atendimentos e tem o hidratante do lado porque minha mão fica muito seca. Minha mão ela é muito seca. Ouçam. Olha que desespero.
Minha mão é muito seca. E aí no ar-condicionado ela fica mais seca ainda. E eu sempre lavo, passo um hidratantezinho. Eu só não passo o hidratantezinho logo antes de fazer maquiagem, porque vez ou outra eu uso as minhas próprias mãos pra maquiar. E aí eu não posso estar com o resto de hidratante de mão, porque isso pode interferir no acabamento da maquiagem, né? Na durabilidade, principalmente. Viram a mágica? Eu amo esse produto. E aí eu faço um double cleanse, né, que seria a limpeza dupla, porque o óleo de banho da Nivea, apesar dele não ser obrigatório enxaguar, eu me sinto mais garantida enxaguando. Então eu venho, boto um pouquinho do detergente aqui, e aí quando eu venho pro detergente, a espuma ela já sai, ó, limpinha, principalmente dependendo do tamanho do pincel. Se for um pincel maior, que às vezes o produto fica mais impregnado, aí pode ser que eu precise insistir mais um tempinho, mas normalmente, na hora do detergente, ele já tá assim, ó. E aí, quando eu aperto, sai o caldinho de resto de base que tinha aqui e ele já sai limpíssimo. Uma coisa importante quando a gente tá lavando o pincel, eu nunca deixo meus pincéis de molho, porque principalmente se você deixar ele deitado assim no molho, vai entrar água aqui, vai perdendo a aderência da cola aqui dentro e vai soltando cerda, seu pincel vai estragando. Ou pode até mofar lá dentro, enfim. Então não é ideal deixar ele de molho. Se você deixa ele de molho em pé assim, eu acho que é menos pior, mas eu também evito. Sabe, a vida toda eu sempre tive uma sensação esquisita de ver o pincel muito molhado por muito tempo. Então eu molho ele o mínimo possível e já deixo ele com a cerda livre para que ela possa secar o mais rápido possível. Então aqui, ó, já tá limpinho, as pontinhas branquinhas como nova. E quando eu aperto assim, gente, eu nunca tô puxando ele pra frente, não. Eu tô apertando ele, meio que espremendo, mas tipo, a minha força é só essa força de fechar, nunca de puxar, porque senão pode puxar cerdas também. E aí os pincéis limpos eu venho para alguma região aqui da bancada que esteja livre e boto eles assim com a cerda livre para ele secar. Normalmente eu faço ali mais perto de mim, mas como nós temos muitos pincéis aqui hoje, para não misturar os limpos com os sujos, vou deixar os limpos aqui e os sujos aqui. Vamos lá para o próximo de base. E aí é só repetir esse processo infinitas vezes. Quando eu molho ele aqui, ele já solta boa parte do produto. Quando eu vejo que a água não tá mais saindo leitosa, ela já tá saindo transparente, é hora do detergente e a espuma já sai bem transparentinha. E eu gosto desses pincéis que tem detalhes claros na cerda, seja esse daqui que a base é clara ou aquele anterior que a ponta era clara, porque isso também me dá um norte para ver se ele tá limpo mesmo, né? Como ele tinha aquelas manchas todas de base aqui antes da gente lavar, agora que a gente lavou ele tá branquinho, eu sei que ele tá limpo. Só que aí o que é que acontece com esses queridos? Nos últimos tempos, quando eu tenho lavado, ó, eles começam a soltar cerdas desse canto aqui, os 4 estão assim. E aí eu tenho evitado até espremer desse lado, eu tô espremendo mais desse lado de baixo pra demorar o máximo possível pra ele deformar, porque com o tanto de cerda que tem caído desse lado, uma hora ele vai deformar. Mas aí eu tô poupando a máximo pra esse momento demorar pra chegar. Mas ele é um pincel muito bom. Eu acho que na época que eu comprei, eu paguei tipo R$16 cada um. Então, compensa, apesar disso. E o cabo eu limpo em outro momento, tá? Porque o cabo eu não limpo com água. Então, vocês vão ver que alguns vão estar com o cabo sujinho, sobra um pouquinho de umidade aqui com o resto de base e tal, mas isso a gente limpa em outro passo, tá? O primeiro passo é essa lavagem aqui. Vou limpar logo esse daqui, grandão, de base também pra vocês, que na verdade é de pó, mas ele tá sujo de base também, pra vocês verem um formato diferente, sendo lavado. E ó, com o primeiro, ele já parece que tá limpinho, mas aí eu faço a limpeza dupla pra garantir. Tá caindo mais detergente do que o ideal, não precisava isso tudo. Poderia ser um pouquinho menos, mas é porque também eu tô tentando olhar pra câmera e pro pincel ao mesmo tempo. E vocês veem que quando eu tô esfregando ele, seja na minha mão ou seja aqui nessa ferramentinha de limpar, eu nunca esfrego adoidadamente, né? Tipo, tchá, 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 tchá. Não. É cuidadosamente só pra ele me ajudar a dar uma leve esfregadinha na cerda. A gente faz o máximo possível pra manter a saúde do pincel por mais tempo, limpinho. E uma coisa que eu também gosto de fazer é que, por exemplo, esses, né, que são mais redondos, eles ficam mais abertos. Depois que eu termino de lavar, eu deixo eles fechadinhos assim, que aí ele já seca mais obediente. Esse daqui é de cerda sintética, então não precisa de nenhum outro cuidado além da limpeza, né? Antigamente diziam que pincel de cerda natural você podia passar condicionador. Eu atualmente não passo. Eu acho meio esquisito passar condicionador em pincel, mas se você tem pincel de cerda natural, principalmente que você usa em você e você gosta de passar, acredito que não tem problema. Mas o de cerda sintética não precisa nada além de lavar, porque esse aqui é nylon. Então, a limpeza já é mais do que suficiente.
Boto ele aqui. Gostaram do meu reloginho? É da Shopee. Posso deixar o link aqui pra quem quiser. Ele é uma gracinha e me ajuda a não me perder na hora durante os atendimentos. Vou filmar mais um de base, mais de pertinho, pra vocês verem em detalhes. E depois a gente passa para os outros formatinhos. Essas manchinhas aqui nesse silicone, elas não saem, tá? Ele não tá sujo. Isso aqui é mancha de maquiagem mesmo, por isso que ele tá pretinho assim. É nesse lado que eu limpo os de delineador. Aí os de delineador deixa essa manchinha preta, aqui deixa essa mancha um pouquinho mais bege por conta de base e tal, mas ele tá limpo, tá? Até porque vocês estão me vendo que eu tô limpando os pincéis nele aqui, né? Então não tinha como ele estar sujo, ele tá sendo lavado também em conjunto, mas ele acaba ficando manchado, mas isso não me incomoda. Detergentinho. Estão vendo que eu não sou agressiva nesse momento. É mais uma passada, 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 passada. Às vezes eu dou uma esfregadinha assim, ó, nessas bolinhas daqui do meio. E aí ele já fica bem limpinho. Ó, aqui as sardinhas. Pulando para fora. Triste fim. Um dia o funeral dele vai chegar. E aí sempre que elas começam a saltar, eu tiro. Porque se elas saem durante a maquiagem, elas me atrapalham mais do que se elas saírem agora. Então eu prefiro que saia agora. E durante a maquiagem elas se mantenham limpinho. Vamos agora para os de contorno e blush cremoso, que são os que eu tenho formatos mais variados, assim, porque eu vario dependendo do rosto da cliente. E também do que tá mais fácil à mão, né? Começando por esse aqui da Macrilan BT06, que é da linha profissional deles. Eu amo os pincéis da Macrilan, mas dessa linha especificamente, vocês já conseguem imaginar o que é que me incomoda, né? Esse laranjão aqui nada a ver. Mas, como o pincel é de altíssima qualidade e com preço bem baixo, eu ignoro, eu finjo que eu não vejo esse cabo laranja e eu sou feliz usando ele. Esse daqui é de um kit da Mange também, não sei se vai dar pra ler porque aqui tem um contraste menor. Eu adoro esse formato, só que desse formato específico eu só tenho esse. Ele é um formato muito bom para contorno cremoso e para blush cremoso. Normalmente essas duas etapas da maquiagem, blush e contorno cremoso, eu faço com o mesmo pincel. Primeiro eu aplico o blush, depois eu aplico o contorno ou vice-versa, depende do meu humor também. Aí eu passo fazendo o mesmo processo que eu fiz antes com os de base. Tô passando primeiro o óleo de banho para depois vir com o detergente. Esse daqui também da Mange, do mesmo kit daquele anterior, só que esse já é um formato mais tradicional, ele parece com aquele de blush que eu lavei no começo, aquele lá, que tava sujo de base, só que ele é menorzinho. E aí eu acho ele mais democrático para mais formatos de rosto. Aquele outro que tava sujo de base, eu acho ele grandão. Então não é sempre que eu uso ele. Esse daqui é uma réplica do da Real Techniques. Eu tenho tanto a réplica quanto o original. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Peguei aqui na gaveta dos limpos o original da Real Techniques. Esse daqui é o 402, que eu acho que é um dos mais famosos, que o pessoal indica muito ele para aplicar base, só que eu acho ele bem pequenininho para aplicar base. Eu usei ele por muito tempo para aplicar base, mas para vocês terem uma noção da diferença de tamanho, ó, isso aqui leva 3 vezes o tempo que esse daqui leva para aplicar no rosto todo. Então esse aqui só se a pessoa tiver um rosto muito pequenininho, mas hoje em dia eu tenho usado ele muito mais para contorno cremoso e blush cremoso, principalmente em rostos menores. Em rostos maiores eu uso pincéis um pouquinho maiores. Então, como vocês podem observar, a réplica e o original, eles são muito parecidos. E na prática de uso, eles continuam sendo muito parecidos, tá, gente? Você consegue perceber em alguns detalhes que o acabamento desse daqui é melhor, tipo, esse acabamento do plástico pro metal aqui é mais bem feito, o corte das cerdas é um pouquinho mais bem feito, mas assim, na prática de uso no dia a dia, a mesma coisa, tá? Eu nunca sei quando eu peguei o original, quando eu peguei a réplica. Então, se você não quer investir no original, a réplica do kit da Shein é tão boa quanto. E os dois são de cerdas sintéticas, né, de nylon, de boa qualidade. A única coisa que eu nunca tive com o pincel original da Real Techniques é esse lance de soltar a cerda, né? Mas também só tenho aquele, tá? Eu comprei um só pra testar, pra ver se ele era isso tudo mesmo. Eu lembro que eu me apaixonei por ele na época, mas pouco tempo depois surgiu a Shein. Sim, gente, ele é velho desse jeito. Ele é velho na minha vida, desde antes de existir a Shein. Mas aí, quando surgiu a Shein, eu passei a testar as réplicas e aí eu percebi que era tão bom quanto, nunca mais comprei o original. A quantidade de produto que eu tô botando agora já é menor, né? Porque o pincel também é menor, a quantidade de produto de maquiagem incrustado no pincel também é menor. Esse aqui também é pra ser na mesma vibe desse, só que ele saiu um pouquinho menor. Acho que tem essa questão também de controle de qualidade e tal, e é de um kit de outra cor, né? Mas assim, na prática de uso, eu acho eles bem parecidos. E por último, um que eu uso mais pra contorno do que pra blush, porque eu acho ele um pouquinho mais denso do que o ideal pra blush. Esse daqui é da Macrilan também, só que é de uma linha específica. Eu não lembro agora qual é a numeração dele, mas eu boto aqui embaixo. É MY alguma coisa. Ele é muito lindinho, apesar de eu não ser fã do azul turquesa, porque também é uma cor vibrante. Eu gosto de cores mais sóbrias, eu preferia que fosse tudo preto
preto, ou tudo marrom, ou tudo bege, sabe? Tomzinho menos chamativo, mas eu gosto mais desse azul do que do laranja, por exemplo. Mas esse pincel aqui, ele é muito maravilhoso. Ele, inclusive, foi inspirado num da MAC, que antes só a MAC tinha esse formato de pincel. Hoje em dia não é um formato tão difícil de achar, mas na época que eu comprei ele era bem difícil, tem outras marcas. E aí pronto, eu já peguei todos desse tamanho, do tamanho de blush, né? E contorno, agora estão só os menorzinhos aqui, então eu vou enxaguá-los. Mesmo processo dos de base. Enxago, depois venho com detergente, esfrego assim as lateraisinhas e pronto. E aí, como eu falei, essas sujeirinhas do cabo a gente limpa em outra etapa, não é agora. Se tiver algum pincel, como é que eu testo também assim, se eu tô na dúvida se ele ficou 100% limpo? Eu espremo ele aqui e vejo se ainda tá saindo leitoso. Vocês conseguem observar que tá meio leitosinho? E aí, ou ele ainda tem espuma, ou ele ainda tem resto de maquiagem. Quanto mais denso o pincel, mesmo ele sendo pequeno, às vezes isso acontece. Que lá fora, nas bordas de fora, a gente já conseguiu tirar, mas no meio ainda tem, ó. Tá vendo que ele tá saindo esbranquiçado? Aí eu dou mais uma passada de detergente. Mas isso só acontece nesses pincéis específicos, não é em todos, não. Porque ele, apesar de ser pequenininho, ele tem muita cerda compactada. E aí, pra você conseguir chegar naquelas de lá do meio, demora mais um pouquinho. Um outro pincel que tem um formato muito parecido com esse era um da linha da Maria Margarida com a Pausa para Feminices, quando Bruna Tavares ainda chamava Pausa para Feminices. Só que eu tenho um ainda, ele é de cerda natural e eu prefiro o pincel de cerda sintética. Tanto pela questão de maus tratos aos animais mesmo, porque a gente não sabe como esses pelos foram obtidos. Ah, é só uma tosa, beleza, mas esses animais antes de serem tosados, eles estavam vivendo como? Eles estão presos, enclausurados num cubículo, o que há grandes chances de ser. Então eu evito cerdas naturais por isso, porque eu não sei como estão tratando esse animal antes de tosá-lo e não quero contribuir para isso. E hoje em dia, as cerdas sintéticas, tipo essa daqui, elas têm uma qualidade tão boa, melhor muitas vezes que vários pincéis de cerda natural. Então, não sinto que estou abrindo mão de qualidade de forma nenhuma. Agora, tá saindo bem transparentezinho, ó. Agora ele está limpo. Podemos ir para o próximo. Esses dois aqui, como são menores, eu vou lavar ao mesmo tempo. Eu consigo fazer um trabalho bom com os dois. Depois que a gente tira o óleo de banho, o que é que eu consigo observar das cerdas? Elas ainda ficam uma textura meio opaca. Então isso me mostra que ainda tem resto de produto. Aí quando a gente vem com o detergente, eu sinto que o brilho volta. Não sei se vocês conseguem observar isso. Como agora brilha mais. Está limpinho. Falando agora um pouquinho sobre formato de pincéis. Por que que eu uso tantos formatos diferentes para a mesma coisa? Isso eu acredito que vocês vão pegando a manha com a prática de automaquiagem. Mas, passando a minha visão e experiência. O que é primordial para mim num pincel, principalmente para aplicar produto cremoso, né? A gente falando sobre contorno cremoso, blush cremoso. Ele precisa ter cerda sintética para não absorver maior parte do produto, porque tudo aquilo que a gente pega uma fibra natural, então um pincel de cerda natural, se ele tiver em contato com um produto líquido ou cremoso, ele vai absorver porque ele tem poros, né? Ele vai sugar boa parte da hidratação daquele produto. E aí, como eu não quero isso, a gente usa o de cerda sintética porque ele é feito de nylon e o nylon não tem poros. Então, material que não absorve para dentro da cerda. Lógico que entre as cerdas vai ter produto, sim, mas o próprio fio não vai absorver. Esse aqui eu dei uma segunda passadinha porque eu senti que depois da primeira ele ainda estava muito escorregadio, muito cheio de produto. E agora ele está, ó, limpinho, novo. Então, qual é o meu critério para pincel de contorno e blush? Ele precisa ser macio. Então, por isso que vocês viram aqui formatos diferentes, né? Tem aquele da Real Techniques, tem esse daqui que já é mais cônicozinho, tem esse daqui que ele é chanfrado, um chanfrado mais tradicional, e esse aqui que ele é um chanfrado na direção oposta, né? Ao invés dele ser chanfrado daqui para cá, ele é chanfrado daqui para cá. Mas todos eles são macios. A característica principal deles é essa. Então, eles não vão deixar marcações nas bordas, tá? Lógico que tem meus favoritos, né? Meus queridinhos no momento. O meu queridinho tem sido esse daqui. Mas como eu só tenho um dele, e eu tenho outros pincéis que exercem a mesma função, eu não me sinto na necessidade de comprar vários outros iguais a esse só para ter todos iguaizinhos, sendo que os outros que eu já tenho aqui exercem a mesma função. Então, para mim, o principal para contorno e blush cremoso é ter macio e de cerda sintética e ter um que encaixe. E aí, qual é esse formato que encaixa? É ele não ser tão grandão, tipo um pincel de pó, porque se ele for do tamanho de um pincel de pó, ele vai ter precisão zero. E ele ter as bordas com um acabamento
suave. E aí eu vou mostrar pra vocês o que é que eu quero dizer quando eu falo sobre borda suave. Apesar que eu tô olhando aqui, eu acho que eu não tenho nenhum pincel grande que não tenha borda suave. Mas eu vou exemplificar com pincéis menores pra vocês compreenderem, porque o que importa é o raciocínio, não é o formato do pincel em si, porque isso vocês podem replicar pra qualquer outra função da maquiagem, não precisa ser só pra os de contorno e blush cremoso, que eu tô me referindo aqui. Aí na hora que eu organizo eles, eu gosto de organizar mais ou menos por tamanho, porque me dá uma certa paz visual. Como eles são muito diferentes, nem sempre vai ficar perfeito, mas aí eu sempre deixo as cerdas viradas pra fora, né? Que aí elas secam bem pro lado livre aqui da bancada e organizadinhos mais ou menos por tamanho. E aí pra exemplificar o que eu quero, eu vou pegar pincéis que tenham o mesmo tamanho, mas que eles têm propostas de bordas diferentes. Mais ou menos o mesmo tamanho, né? Só pra exemplificar pra vocês. Pronto, com esses dois aqui eu consigo mostrar o que eu quero. Isso aqui é um pincel de precisão, porque ele é achatado, a borda dele ela vira uma linha. Vocês conseguem perceber, ó? Ele é assim de lado. O último limite dele é um fio. E ele não tem muita cerda ao redor para me ajudar a esfumar esse fio. Então ele não é um pincel para você fazer acabamentos esfumados, ele é para você fazer acabamentos precisos. Esse pincel tem praticamente o mesmo tamanho, mas a proposta dele é completamente diferente, porque ele é todo arredondado, tanto aqui no eixo quanto no topo dele. Então a proposta dele é fazer acabamentos esfumados. E aí quando eu me refiro a um pincel que tenha bordas suaves, é disso aqui que eu tô falando. Então não dá para você fazer blush e contorno cremoso com um pincel grande, língua de gato, né? Língua de gato é esse formato aqui. Mesmo que ele fosse grande, não daria para eu aplicar blush e contorno cremoso com ele, porque ia ficar marcado. Então, para aplicar esse tipo de produto, eu prefiro pincéis assim. Em 90% da minha maquiagem, eu prefiro pincéis com acabamento tipo esse. Bordas suaves, arredondadas, macias e tal. Porque em quase nada eu quero marcação. Quais são os momentos que eu preciso de marcação e detalhes bem definidos? Lábios, contorno de lábio. Quando eu não quero fazer um lábio esfumado, porque até tenho começado a fazer lábio mais esfumado, mas a maioria dos lábios que eu faço ainda são lábios com mais precisão, então eu preciso disso aqui. E delineado e sobrancelha. Acabou. De resto, tirando isso, em nada mais eu quero precisão. Em tudo eu quero suavidade, transições e tal. Então, eu sempre opto por esses acabamentos mais parecidos com esse pincel daqui. Então, esse é meu critério de escolha para formatos de pincel. Agora, vamos para os de corretivo. Estavam sujinhos aqui. E aí, conseguem perceber a mesma coisa? Aí, foi ótimo, inclusive, que esse aqui estava sujo. Eu quase nunca uso ele, porque vocês conseguem perceber que ele não é nem uma coisa nem outra. Ele não é nem preciso como um língua de gato, porque ele tem um certo abaulamento aqui desses acabamentos, mas ele também não é todo arredondado como esses aqui. Ele fica no meio do caminho. E aí, o fato dele ficar no meio do caminho me desagrada, porque ele não tem uma função ideal para ele. Ele não deixa o acabamento suave e sem bordas como esse daqui, mas ele também não tem precisão como um desse. Então, na real, eu quase nunca uso ele. Eu só usei ele porque eu usei ele em mim. Tava precisando de um pincel assim para pegar rápido, para fazer uma maquiagem em mim mesma rapidona. E aí acabou que eu usei ele, mas no geral eu não uso. Esses pincéis menores eu costumo lavar ao mesmo tempo, que eles cabem aqui na ferramentinha. Boto uma quantidadezinha do produto. Venho com todo mundinho aqui. E aí, como esses todos já são da mesma categoria, estão todos na minha mão ao mesmo tempo, eu vou fazer direto os dois processos. Passei o óleo de banho, aí enxago. E já venho direto com o detergente. E foi, ó. Limpinhos, novinhos. Eu adoro ver a pontinha que é branca ficando branca de novo. Boto eles aqui e vamos para os próximos. Eu tenho alguns de sombra, barra glitter, barra coisas diferentes. Vou tentar lavar eles todos juntos, apesar de que eles têm alturas diferentes. Isso pode me atrapalhar, mas vamos testar ao vivo aqui. Esse aqui tá sujo de cola e glitter. Esse aqui é sombra líquida, sombra líquida, sombra líquida. Alguns pincéis, por algum motivo, acabam ficando manchados, mesmo que a gente faça esse processo todo direitinho. Alguns deles ficam manchados. E aí, o que é que eu faço quando eu percebo que o pincel ele tá limpo? Tipo, eu passo a mão nele e eu sinto que ele tá com aquela sensação adstringente, sabe? Que você já desengordurou ele 100%, ele não tá oleoso, ele não tá melecado, nada. Mas você ainda enxerga cor, pigmento de produto, principalmente nas partes mais clarinhas, assim, da ponta. Aí, o que é que eu faço? Eu deixo esse pincel secar 100% depois de ter
lavado. E depois eu venho com o higienizador da Class Vogue pra ver se ele resolve. Porque às vezes ele resolve. Não é sempre, mas às vezes ele resolve. Aí já acabou meu espaço ali, vou começar a botar aqui. Só que vou passar os sujos mais pra lá, pra não encostar. Meu celular tinha descarregado e eu voltei aqui, já é outro dia. Nós não voltamos no tempo. É outro dia, tá? Mas continuando mais ou menos de onde eu parei, eu tava explicando pra vocês que às vezes o pincel, então aqueles ali que eu lavei já estão secos, que já é outro dia. E esse aqui também, que foi do último que eu lavei na primeira gravação. Esse aqui, logo que eu lavei, ele tava todo descabelado. E aí eu coloco essas redinhas, porque aí ele seca no formatinho, e aí mesmo que eu bagunce ele depois, ele em si não fica bagunçado. Dá um zoomzinho pra vocês verem, ó. Mesmo que eu bagunce, ele continua no lugar, porque ele secou preso na redinha. Então eu tenho várias redinhas de vários formatos. Eu acho que o roxo e o rosa vieram juntos no kit da Macrylan, se eu não me engano. Os transparentes normalmente são de pincéis que eu comprei que já vieram com eles, ou de flor. Tem algumas flores que a gente compra que vem com esse negocinho, eu sempre pego pra usar em pincel depois. E aí eles ficam de boinhas como novos. Aí os únicos pincéis que eu lavei sem vocês verem foi esses dois aqui, porque eu já vou ter atendimento amanhã. E aí eu adiantei 2 de lábios, porque eu não sabia se eu ia ter tempo de voltar hoje pra lavar. Mas vai dar tempo de eu lavar, então eu vou continuar, terminar de limpar esses aqui com vocês. E aí eu aproveitei pra mostrar, porque eu tava falando sobre o pincel deformar com o tempo, que ele vai perdendo cerda, né? Esse aqui ele era todo certinho, não tinha esse buraco aqui no meio. Esse buraco é porque alguns entraram, a cola lá dentro deve ter tido alguma coisa que ela não firmou mais, então esses aqui entraram. Provavelmente por conta do atrito na hora de lavar também. Aí deve ter empurrado aquelas pra lá e puxado essas pra cá. Acredito eu que minha forma de apertar assim também deve ajudar. Eu até evito puxar, mas às vezes deve acontecer, né? Mesmo sem querer. Então, se vocês não têm esse problema, talvez vocês só sejam mais delicadas do que eu, apesar que eu não acho que eu sou agressiva, não. Vocês viram como eu tava lavando, né? Eu tento ser cuidadosa. Então, enfim. E esse daqui era de blush, também deformou, ó. Esses aqui estão saindo. E por que que eu não acho que é a minha forma de lavar? Porque se fosse minha forma de lavar, aconteceria com todos os pincéis, não aconteceria só com alguns. E eu acho que seria o pincel todo, sabe? Não seria assim, num cantinho específico. Então, esses dois são da Shein. E aí eu percebo mais isso com os pincéis da Shein. Eu não sei se é justamente uma coisa de que talvez esses pincéis que eles vendem baratos são os que não passaram no controle de qualidade das marcas originais, para quem eles fabricam, não sei. Mas isso acontece com mais ou menos uns 20% dos pincéis que eu compro. Eu não sei quantificar. Mas todos esses aqui estão ótimos. Alguns deles não são da Shein, né? Mas eu tenho alguns assim. Eu diria que da minha coleção toda, que ficaram assim, deve ter uns 10, talvez um pouquinho mais, enfim, nessa faixa. Vamos continuar. Vou lavar esses aqui de lábios agora e vocês vão perceber uma coisinha diferente com os de lábios. Eles são um pouquinho mais difíceis de lavar, eles demoram mais um pouco, eles pedem umas 2 ou 3 passadas de detergente. E eu acredito que é por conta da natureza do produto em si que entra em contato com eles, né? Que é o gloss, o batom, que são produtos mais grudentos, diria eu, sabe? É como se eles aderissem mais às cerdas do pincel, mesmo que a gente limpe. Então, eles eu acabo passando mais de uma vez. Esses têm o meu formato favorito de aplicar batom, que é, eles têm o corte língua de gato, mas as cerdas deles são macias. Eu vou fazer um comparativo com o outro de corretivo para vocês verem. Tem gente que prefere o língua de gato mais durinho para aplicar batom. E aí eu acho que é de gosto pessoal, né? Eu gosto que ele seja um pouquinho mais maleável, porque eu sinto que eu consigo fazer o desenho melhor. Eu acredito que ele acaba se tornando mais anatômico, por assim dizer. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom pra vocês verem. Mesmo tendo enxaguado 2 vezes, ainda sobra um pouquinho de produto aqui. Então, eu vou dar mais uma passada. Aí nessa segunda passada eu pego menos produto. Normalmente eu pego o que tá aqui assim na tampinha. E mais uma passada de detergente. Eu acho que hoje eu tô menos falante do que no primeiro dia que nós começamos essa gravação. Então, se o restante desse vídeo for mais ASMR, vocês vão me perdoar. Eu já gravei algumas coisas hoje pro Instagram, então acho que acabou minha bateria. Deixa eu mostrar a diferença. Esse aqui é um língua de gato mais tradicional, ele é mais durinho. Esse é da Dye Makeup. Está velhinho, como vocês podem ver. Normalmente, quando acontece isso de quebrar a madeira, eu pinto com esmalte preto, tanto que aqui em cima ele já foi pintado.
Mas ainda não levei pra casa pra fazer isso e eu nem tenho mais esmalte preto, porque já faz tanto tempo que eu não faço minhas unhas, como vocês podem perceber, que, enfim, fiquei sem esmaltes. Mas a diferença é que esse aqui, ele é mais rígido, as cerdas oferecem mais resistência, enquanto que esses aqui, eles são bem molinhos, tá vendo? Então, pra lábios, eu acabo preferindo esse formato aqui. Pra corretivo, eu prefiro esse, que eu preciso de mais precisão. Para limpar com fluido, eu pego essas toalhas, esse estilo de toalha aqui, que ela não é lenço umedecido, ela é seca, né? Pode ser aquele... Tem aqueles que vêm de rolo, eu compro essas que vêm aqui. Pode ser toalha também, toalha comum, que você compra especificamente para isso, né? E deixa ela separada só para isso. Eu gosto de começar pelos que são menores aqui. Não sei explicar, na lavagem eu começo pelos maiores, aqui eu começo pelos menores. Vai de gosto. E aí, o que é que eu faço? Eu simplesmente encosto o pincel, dou uma ou duas borrifadas, vai depender do quão sujo ele está, e esfrego. Do lado eu faço o mesmo processo de novo, até ele parar de sujar a toalha. Normalmente é 2 a 3 vezes. E aí tem pincéis, como esse aqui, que mesmo estando limpo, ele vai ficar manchado, porque esse daqui a cerda dele era branca. Então não tem como ela continuar branca para sempre, tipo, literalmente branca. Até porque aqui dentro, mesmo que a gente lave, eu sinto que ele mancha mais fácil do que a ponta. Então, vai ter pincel que você vai ter que aceitar, que mesmo limpo ele vai estar com cara de sujo. Mas aí é você e sua consciência de que você limpou. Ó, aqui ele parou de sair produto, mas ele continua manchado. E é isso, paciência. Boto ele aqui junto com os outros e vamos para o próximo. Esse aqui, eu acho que eu nem sujei. Ele só tá manchado mesmo de BT Velvet. Não, sujei sim, usei ele um pouquinho. Agora, se você for usar uma toalha, saiba que a sua toalha vai manchar também. Assim como os pincéis ficam manchados de maquiagem. E não tem como, mesmo que você lave com percarbonato, ela vai continuar manchada. Então, saiba disso. Mas sendo uma toalha que você separa só pra isso, pra mim faz sentido, né? Porque você sabe que ela vai estar sempre manchadinha, mas ela está limpa. Aí os próximos, esses aqui são de sombra. Normalmente ele tá sujo de uma sombra média. Eu uso no olho. Com aquele segundo tom do côncavo. Vocês estão vendo que tá saindo uns pedacinhos de pelo? Não é por conta desse produto. É porque esses pincéis já viram álcool isopropílico na vida deles. E quando você usa álcool isopropílico, é isso aqui que começa a acontecer. Ele vai se despedaçando. E aí até hoje eu sofro as consequências de em algum momento ter usado o álcool isopropílico. Porque os pincéis que eu sempre limpei com esse daqui, isso aqui não acontece. É porque esses já foram ressecados uma vez, e aí uma vez que você já ressecou, não tem mais jeito. O bom da toalhinha descartável é que na hora que você terminar, você vai pegar ela, dobrar e jogar fora, né? Uma toalha mesmo você teria que lavar. Olha o tanto de cerda que ele soltou, o pobre. Mas não é por causa desse aqui, porque, pronto, esses que eu limpei antes, o da Lara, eles nunca viram álcool isopropílico na vida deles, porque eu já tinha parado de usar álcool isopropílico. Terminei a limpeza deles fora da câmera, porque era repetitivo e eu tava com medo da memória encher eu não ter acabado. Mas aí, pra finalizar, eles ficam todos assim, e eu deixo eles assim viradinho pra fora pra eles secarem. Quando eu lavo esses aqui com água, eu sinto necessidade de botar a redezinha, como eu botei naquele lá. Mas, quando eu limpo com o fluido da Class Vogue, eu não sinto necessidade, porque eu não acho que eles ficam bagunçados. Então, a única coisa que falta fazer agora é limpar os cabos. E aí eu vou mostrar pra vocês como que eu limpo. Eu pego um dos lenços que eu tenho usado pra limpar os pincéis mesmo, só que eu pego um lado limpinho, boto o fluido de limpeza, vou pegar um cabo que esteja bem sujinho pra exemplificar, ó, no branco é melhor de vocês verem. Tudo isso aqui é maquiagem, e aí eu passo. Qual é o revés disso, né? Qual que é o ponto negativo? Ele tira não só a maquiagem, mas ele tira um pouco da tinta também, do pincel. Mas a outra forma de limpar sem estragar é com coisas oleosas, tipo um óleo de coco, qualquer outro óleo, mas eu não gosto da sensação do cabo ficar oleoso. Então eu limpo com esse daqui mesmo e aceito que ele vai perder um pouco da tinta. Esse aqui é o meu pincel favorito para lábios. Já salvem aí o numerinho dele. O W na frente só indica qual é a linha, mas o número é 907. Então ele tem o preto, que aí na frente não seria W, seria outra coisa. Acho que no preto é B, né? De black. Eu tenho o preto dele aqui também. Ó, no preto é B907. E aí vai saindo com o tempo a numeração, as decorações do cabo, enfim. Mas eu prefiro limpar. E eu vou fazendo isso aqui em todos, até eles ficarem com a carinha decente, sem cara de sujeira. Eu falei que ia adiantar pra não encher a memória, aí tô passando 3 anos limpando
um cabo. Mas enfim, queria demonstrar isso pra vocês e vou aproveitar para demonstrar uma outra coisa. Não são todos os cabos que são limpáveis. Por exemplo, esse daqui da Lara, pra mim o problema todo dele é que ele é branco. Tanto as cerdas, elas ficam manchadas, né? Ele chega branco, mas ele rapidamente vai ficar cinza. Quanto o cabo em si, não sei por quê, mas assim, vocês veem que sai no papel, né, a maquiagem, mas ele não fica 100% limpo aqui. Ele sobra essas manchas. Eu acho que é por conta do material. O dela não é madeira pintada, é um plástico. E aí eu acho que por algum motivo esse material específico desse plástico em questão, ele absorve a maquiagem e aí ele fica assim manchado. Já tentei de tudo pra limpar e ele continua manchado. Paciência, né? Mas algumas sujeirinhas saem, por exemplo, essa parte preta que tá aqui embaixo, isso aqui sai. Mas a manchinha, que foi a mão suja de base que pegou no pincel, sabe? Essa daí persiste. Não tem jeito. Aí eu vou fazer isso neles todos e estão aqui, meus pincéis. Se ainda sobrou alguma dúvida, deixem aqui nos comentários e a gente se vê no próximo. Tchau! Eita, terminei derrubando. Ai, que caos.